A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da nossa série Por que os Homens Morrem. Amém? Nos últimos encontros, descobrimos algo importante. A morte entrou no mundo por causa do pecado e da desobediência à palavra de Deus. Amém? Mas Deus, ele não abandonou a humanidade. Ele preparou um caminho de salvação através de Cristo. No episódio anterior, começamos a compreender quem é Jesus e por que ele veio. E hoje vamos dar mais um passo. Porque existe uma palavra que nós precisamos compreender, e essa palavra é aliança. Então, Jesus, ele não veio apenas para falar sobre salvação, ele veio trazendo a sua palavra e estabelecendo uma aliança. E hoje, nós estamos estudando, que nós vamos estudar, deixa uma afirmação muito séria. Essa aliança, ela precisa ser mantida. Então, hoje, nós vamos compreender o que significa permanecer na aliança. E por quê? Isso está diretamente relacionado à vida eterna. Amém? Então, nós já sabemos que Deus sempre trabalhou através da sua palavra. Então, desde o começo da nossa série, existe algo que aparece constantemente, a palavra de Deus. No jardim do Éden, Deus ele falou. Adão ele recebeu a palavra. A vida estava relacionada à obediência. Quando Adão desobedeceu, veio o pecado, e o pecado, nós já sabemos, trouxe a morte. Amém? Então, podemos perceber que a questão da palavra, ela nunca desapareceu. Então, Deus, ele continua falando. Deus, ele continua revelando o seu plano. E agora, através de Jesus, Deus apresenta a palavra relacionada à salvação. Por isso, não podemos tratar a palavra como algo secundário. Ela está no centro da história. Ela estava no princípio. Ela estava na criação. E ela estava no relacionamento de Deus com Adão. E agora está relacionada ao quê? À obra de Jesus. Então, Jesus e a sua aliança. Então, quando Jesus ele veio na primeira vinda, ele pregou a palavra. E conforme nós vamos ver no decorrer dessa aula de hoje, Jesus levou nossos pecados para que pudéssemos ser salvos através da sua palavra e da sua aliança. E isso é muito importante, porque podemos pensar: Jesus veio. Então, automaticamente, todos estão salvos. Mas hoje nós vamos aprender, através desse ensinamento, que nos leva a uma questão de responsabilidade. Precisamos conhecer a palavra e manter a aliança. Não podemos quebrar aquilo que Jesus estabeleceu. Assim como Deus deu uma palavra no princípio, Jesus também trouxe a sua palavra. E assim como a desobediência, a palavra trouxe a morte, agora a obediência à palavra está relacionada ao caminho da salvação e da vida eterna. Amém? Então, nós vamos ver uma aliança que ela precisa ser mantida. Pense no significado de uma aliança. Uma aliança estabelece um compromisso. Não é apenas ouvir, não é apenas concordar, é permanecer. Por isso, hoje eu enfatizo: essa aliança nós não podemos quebrar. Essa frase ela precisa ficar no nosso coração, porque nós estamos estudando justamente o problema da morte. E agora estamos descobrindo o caminho da vida. A vida eterna está relacionada a permanecer na aliança de Jesus. Então precisamos conhecer essa aliança, precisamos compreender o que Jesus ensinou e precisamos entender o que ele estabeleceu. E precisamos o quê? Permanecer fiéis. Olha só, em João capítulo 5 versículo 39 nós já vimos, não basta ter Bíblia. Vamos lá, vamos voltar para João capítulo 5 versículo 39. Olha o que Jesus ele disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Amém? Forte, né? Então, Jesus está mostrando que as Escrituras testemunham sobre ele. Então, nós precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos conhecer. Mas existe um perigo: ler sem compreender. Então, conhecer a palavra sem entender o propósito, ter contato com a Bíblia, mas não compreender aquilo que Deus está revelando. Então, nesse estudo de hoje, destaco que na primeira vinda, muitas pessoas não acreditaram na palavra de Jesus. E somos advertidos a não cometer esse mesmo erro. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Se queremos encontrar o caminho da vida, precisamos compreender a palavra de Jesus. Amém? Então, a morte e a vida, elas estão relacionadas à palavra.
Agora nós vamos juntar tudo que nós aprendemos nesses episódios. Ou seja, no princípio, Deus ele falou, o homem ele recebeu a palavra, o homem desobedeceu. E aí o pecado entrou e a morte veio. Agora, Jesus ele veio. Jesus ele pregou a palavra. Jesus estabeleceu uma aliança. E aqueles que permanecem fiéis à aliança recebem a promessa de vida eterna. Amém? Então percebam como existe uma linha muito clara: palavra, aliança, obediência, vida. E no lado contrário, desobediência, pecado e morte. E é por isso que nós precisamos levar a palavra a sério, porque ela não é simplesmente uma informação religiosa, ela está relacionada à vida. E olha só, o plano de Deus não mudou. Existe ainda algo muito bonito no nosso estudo de hoje. O plano apresentado em Apocalipse é mostrado como solução de Deus para o problema do pecado e da morte, trazendo novamente a vida eterna para aqueles que mantiverem a sua aliança. E isso está relacionado ao plano original lá no livro de Gênesis. E olha que interessante. Começamos em Gênesis e encontramos o homem criado para a vida. Depois veio a desobediência, veio o pecado e agora veio a morte. E agora nós estamos caminhando em direção ao cumprimento do plano de Deus. Então, Deus, ele deseja restaurar aquilo que foi perdido. A história ela começa com vida, passa pela morte e caminha novamente em direção à vida eterna. Então, por que precisamos conhecer o Apocalipse? E é justamente por isso que Apocalipse é tão importante. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu tenho medo de ler Apocalipse. Muitas pessoas realmente têm. O Apocalipse, pessoal, pode ser difícil de compreender porque está escrito numa linguagem figurativa. Ou seja, ele está escrito em linguagem de parábola. Mas existe uma mensagem muito importante. Não precisamos ter medo do Apocalipse, porque o Apocalipse ele apresenta a vitória de Deus e de Jesus. Ele mostra o cumprimento do plano. Mostra Deus trazendo a solução para o problema do pecado e da morte. E mostra a salvação e a vida eterna para aqueles que permanecerem fiéis à aliança. Então, o Apocalipse não deve ser visto simplesmente como um livro de medo. Dentro da perspectiva de hoje que eu estou trazendo a vocês, ele aponta para a vitória e restauração da vida. Então, vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Se Jesus estabeleceu uma aliança, eu conheço essa aliança? Será que eu sei o que Jesus ele pediu? Será que eu conheço a palavra? Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que ele ensinou? Será que eu estou permanecendo fiel? Olha só, porque não basta saber que existe uma aliança, é necessário mantê-la. O objetivo não é simplesmente terminar esta série dizendo: eu aprendi porque os homens morrem. O objetivo é chegar a uma compreensão muito mais profunda. Como eu posso permanecer no caminho da vida? Amém? Então, para nossa aplicação espiritual de hoje, hoje eu quero deixar uma decisão no coração de vocês. Valorizem a palavra de Jesus. Não permita que ela seja algo apenas que você ouve. Leia, estude, busque compreender e medite. E principalmente, obedeça. Porque hoje nós observamos a obediência à palavra como o caminho da salvação e da eternidade. A história de Adão nos mostra o que acontece quando o homem ele abandona a palavra. Agora, a história de Jesus nos mostra o caminho da restauração. Por isso, não queremos repetir o erro do princípio. Queremos permanecer na palavra. Amém? E assim, nós chegamos ao final do nosso sétimo episódio da série Por que os Homens Morrem? Então, hoje nós aprendemos que Jesus veio trazendo a sua palavra e a sua aliança. E compreendemos que essa aliança não deve ser quebrada. Também começamos a olhar para o Apocalipse não como um livro de causar medo, mas como parte do plano de Deus para trazer a solução ao problema do pecado e da morte. Amém? Mas ainda temos muito para compreender, porque agora nós precisamos avançar nessa história.
Ou seja, o que acontece no tempo do fim? Que Apocalipse revela? Como o reino de Deus entra nessa história? E o que tudo isso tem a ver com a promessa da vida eterna? É isso que nós vamos começar a descobrir nos próximos episódios. Então, continue conosco. Não tenham medo de estudar. Não tenham medo de buscar entendimento. Porque estamos caminhando para compreender o cumprimento do plano de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês. Fortaleçam a sua fé e conservem o seu coração firme na palavra e na aliança. Amém? Até o nosso próximo episódio.